Vamos embora, pessoal, para os palpites de sabadão. E no vídeo de hoje, dicas da Premier League, Brasileirão da Série A e final da Sul-Americana. Final de campeonato sempre tem muitas supercotações. Muitas casas ainda não divulgaram, mas a Superbet já tem uma muito maneira, que é Atlético abriu um gol de vantagem, a sua bet do Galo já está paga. Então confie no Galão, porque o Galão não vai decepcionar. E no nosso grupo gratuito a gente vai fazer a curadoria das melhores supercotações. O link está no primeiro comentário fixado, mais de 17 mil pessoas lá. Então enquanto você deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, eu vou rodar a vinheta para passar para vocês todas as dicas de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. E a gente começa com um jogaço, Burnley e Chelsea. O Burnley brigando aí contra o rebaixamento. No momento está aqui na 17ª colocação. O Chelsea brigando pelo título no momento, tem 20 pontos, está na 3ª colocação. O Burnley até começou bem o seu campeonato, venceu alguns rivais diretos aqui como Sunderland e Leeds, mas a sequência recente não é muito boa e o time vem caindo de desempenho, perdeu os dois últimos jogos, perdeu para o Arsenal, perdeu para o West Ham e agora vai enfrentar aqui o forte time do Chelsea. O Burnley não tem grandes problemas em termos de escalação, mas tem um time muito limitado na questão da produção ofensiva, um dos ataques menos produtivos dessa Premier League e uma defesa que cede muitos gols, então o Burnley está realmente em apuros. O Chelsea chega para essa partida aqui bastante animado, né, porque venceu em sequência Tottenham e Wolverhampton. Isso sem poder contar com o Cole Palmer, que segue como baixo, uma lesão na virilha aí, além do Mudryk, são duas baixas relevantes para esse time. Talvez o Enzo não jogue essa partida e é outra baixa relevante, mas o Estevão está cada vez mais adaptado à equipe, vem jogando muito bem, o João Pedro conseguindo corresponder no ataque também, junto com o Pedro Neto, Garnacho jogando muita bola e também o Delap. O time do Chelsea aqui é favorito na minha visão, mas o 1,46 é uma cotaçãozinha um pouquinho baixa para esse Chelsea com esses desfalques. A vitória ao vivo em 1,72 é o mais indicado e é bom lembrar que os jogos do Burnley nessa Premier League em casa, né, todos eles até agora tiveram menos de 2,5 gols, mas 8 dos 9 jogos do Chelsea como visitante tiveram mais de 2,5 gols. Acho que o Chelsea vence por 2-0 aqui e a minha pedida para este primeiro jogo, ok? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Bournemouth contra a equipe do West Ham e eu tô bastante curioso para poder ver essa partida. O Bournemouth segue na sua campanha forte, 18 pontos, né? Embora esteja na nona colocação aqui, a mesma quantidade de pontos do quinto colocado, 1 ponto atrás do quarto, 2 atrás do terceiro e apenas 4 atrás do segundo. Então, com a vitória aqui, o Bournemouth pode colocar aqui na 3ª colocação, a depender, obviamente, dos resultados, né? E o fato é que o time vem jogando bem, mas o momento de oscilação, ele é atoado aqui, já que ele perdeu 2 jogos em sequência. O 3-1 diante do City é até de se esperar, porque o City no Etihad está jogando muito bem, mas esse 4-0 que tomou do Aston Villa aqui, ele foi, na minha visão, inesperado, tá? O Bournemouth tem um time com DNA bastante ofensivo, semeou, consegue jogar bem, e o time em casa nessa Premier League está invicto até o momento. O grande ponto, né, do Bournemouth é essa oscilação e saber se o time vai ter perna, porque não tem tanto elenco assim para poder aguentar o campeonato todo. A gente vai ter aqui como adversário o West Ham com o novo treinador, que é o Nuno Espírito Santo, e ele já fez aqui o seu trabalho aparecer, até porque esse elenco do West Ham, eu venho falando com vocês várias vezes que ele é bom e ele tem que começar a render, e ele vem de 2 vitórias aqui muito importantes, uma diante do Newcastle, outra diante do Burnley. São 2 vitórias aqui muito interessantes desse time que tem muita qualidade e que agora está tendo resultados, né? Coisa que a gente não via nas últimas temporadas. Cole Wilson se encontrou muito bem nesse time, vem produzindo ofensivamente. Paquetá dispensa apresentações, obviamente, também. E outros jogadores que fazem esse time ficar bem é o Bowen e o Somerville, tá? O Bournemouth, ele é merecido favorito aqui, mas eu achei que a cotação ia estar muito mais alta do que o 1,66. Mas o desempenho fora de casa do West Ham que me tira contra esse jogo aqui de buscar alguma coisa um pouco mais ousada, né? Num handicap pro lado do West Ham, porque ele simplesmente não consegue ganhar praticamente ninguém nessa Premier League. A linha de gols, pessoal, tá no mais de 2,5 em 78 e, cara, eu não vou chorar hoje, eu vou pegar esse mais de 2,5 pré. Contamos com o gol do Bournemouth, contamos com o gol do West Ham e acho que vai ser um jogo mais movimentado. Se você quiser ficar com um pouco de receio, esperar o mais de 1,5 é uma pedida, tá? Até porque 7 dos últimos 8 gols do Bournemouth aconteceram aí em duelos diretos, aconteceram no segundo tempo, e 12 dos 18 gols do Bournemouth também aconteceram na segunda etapa. O West Ham saiu atrás do placar em 9 jogos nessa temporada, a maior marca da liga, beleza? O jogo é para gols, como eu falei na minha visão, e eu acho que o Bournemouth, embora favorito, o 66 é um pouquinho
pouquinho exagerado, mais de 2,5 é uma boa pedida aqui. Brighton e Brentford tendem a fazer um confronto bem movimentado também, com dois times que chegam num bom momento. O Brighton invicto a 7 partidas já na Premier League, embora empate demais, né? Invicto em casa 7 partidas e perdeu aqui recentemente para o United e vem com um bom desempenho desse time que é novo, tem jogadores jovens, jogadores que chegaram e estão compondo aí um elenco que está cada vez mais competitivo, tá? O time chega para esse jogo aqui após um 0-0 diante do Brighton, bastante inesperado, né? Mas vem chegando aqui com um bom desempenho, principalmente do Inter, o jogador que chegou e agregou bem, o Welbeck também, além do Ruiter e do Gomes. O Brighton, ele tem um desempenho, como eu falei, muito interessante em casa nessa Premier League até o momento, o invicto, né? Conseguindo vencer nada mais ou menos do que City, Newcastle e Leeds, além de empatar com o Tottenham e com o Fulham. Os empates todos vindo muito no finalzinho, então esse time em casa ele é bastante embaçado. Quem vem de uma boa vitória é o Brentford, e essa vitória ela foi inesperada diante do Newcastle, mas eu quero fazer um asterisco aqui, porque o jogo estava empatado e o Newcastle acabou tendo um expulso, e depois que teve um expulso, o time conseguiu encontrar as bolas no Thiago aí, e aí esse cara que era do Cruzeiro, né, tá conseguindo jogar super bem, um dos artilheiros da Premier League no momento, conseguiu produzir bastante ofensivamente. Outarra, Damsgaard, Shade também, são todos jogadores muito perigosos. O meu receio em relação ao Brentford é sempre no lado defensivo, tá? Mas nesse jogo aqui, pessoal, o que eu mais gosto é o menos 0,25 do Brighton, por conta dessa invencibilidade do time em casa e do Brentford estar jogando muito mal fora de seus domínios. Mais de 1,5 ao vivo também é interessante para você que trabalha gols, tá? Mas eu vou ficar com menos 0,25 do Brighton nesse jogo. O Fulham recebe o Sunderland e, por incrível que pareça, o Fulham é o 15º e o Sunderland é o 4º, né? Se vocês perguntarem isso antes do campeonato começar, com certeza todo mundo ia aqui botar o Fulham na parte de cima, não em quarto, né? Mas à frente do Sunderland. O Fulham, ele vem aqui tropeçando em termos de resultados, né? Não vem numa sequência boa no geral, mas a campanha em casa, como a gente vai ver, é interessante. O time perdeu simplesmente aqui 5 dos últimos 6 jogos, a toada é negativa, mas o Marco Silva tem total respaldo da diretoria, inclusive recebeu uma proposta de renovação durante a pausa para a data FIFA. As lesões têm minado o time também, não pode contar com o Rodrigo Muniz, o Robson e o Lukic. Mas o time vai ter na frente hoje aqui o Raul Jimenez, que é um atacante interessante, além do Kevin King e também do Wilson. O Fulham, como eu falei para vocês, ele tem oscilado em termos de resultado e a defesa tem falhado um pouco, é um dos grandes problemas do time. Mas nos jogos em casa, pessoal, o Fulham tem jogado bem, com a média aqui de 3 gols marcados aqui nos últimos 2 jogos, só tropeçou para a equipe do Arsenal. O Sunderland, por sua vez, chega fazendo uma campanha realmente de encher de orgulho os torcedores, um time que defensivamente se porta muito bem, sólido no lado defensivo, conseguindo segurar os seus adversários. É um time que segurou o Everton, segurou o Arsenal, venceu o City fora de casa, ainda venceu o Wolverhampton. Praticamente não perdeu nessa Premier League, as 2 derrotas aconteceram fora de casa. Sunderland é um adversário perigoso, mas esse jogo aqui é um jogo muito importante para a equipe do Fulham. Mas o Fulham, como eu falei, não tem tido um desempenho recente tão interessante assim. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, o menos de 2,5 gols. Os jogos do Sunderland fora de casa são jogos que têm média de 1,6, é a menor marca da liga. O Fulham não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos contra recém-promovidos, então isso me tirou um pouquinho do handicap do Sunderland. E o Sunderland é um dos times que menos cedem chances, expectativa de gols XG para os adversários nessa Premier League, um dos que menos cede. Então a gente está bem embasado nesse menos de 2,5 gols aqui. Embora os jogos do Fulham em casa tenham sido movimentados, eu acho que o menos de 2,5 é uma boa pedida. Liverpool e Nottingham, aqui a gente tem um favoritismo claro aqui da equipe do Liverpool, que não chega numa campanha muito forte, né? Perdeu simplesmente 5 dos últimos 6 jogos. O que está acontecendo com esse Liverpool? Foi trucidado pelo City e parece cada vez mais aqui descompensado, né? Esse que é o grande ponto, a dura derrota no último confronto, e é o mesmo número de derrotas que sofreu nas últimas 49 partidas na Elite. Então é realmente uma crise no lado do Liverpool. Quem também vive uma crise é o Nottingham, que venceu só um dos últimos 10 jogos, curiosamente o último confronto. Chega animado aqui depois da primeira vitória, depois de muito tempo, né? Então a gente tem o Nottingham animado e o Liverpool querendo melhorar o seu desempenho. O Liverpool ele tem sofrido o primeiro gol aqui na grande maioria dos confrontos, o que me tira de um handicap pro Liverpool, ainda mais de um favoritismo no modo 1,44, mas o Liverpool é um time que costuma em casa
passar pelo Nottingham tranquilamente e tem muito mais time. Tem a volta do Salah agora também para poder compor esse ataque, à frente aí com jogadores como Ekitike, Sbolosai, Guapco. Então eu acho que o Liverpool vai ter uma boa condição de vitória aqui nesse confronto. Não sei se por larga margem, mas acho que 3-1 aqui é um placar provável para este confronto e eu vou recomendar a vitória do Liverpool ao vivo aqui nessa partida. O Wolverhampton recebe o Crystal Palace e, cara, o Wolverhampton parece realmente tudo dar errado, 2 pontos só após 11 partidas. Se o Wolverhampton não cair esse ano, não cai nunca mais, sabe? O desempenho é simplesmente horrendo de um ataque que a gente fala que não produz e uma defesa que sofre gols praticamente todos os jogos para todo mundo. Larsen, o Chang e o Munetsi. O Arias tá jogando lá mal pra caramba, tá inclusive sondado pelo Flamengo. E esse time do Wolverhampton, ele é muito frágil defensivamente, um time que sucumbe aqui em todos os confrontos, muito vulnerável. E hoje vai enfrentar um dos times mais bem treinados, que é dessa Premier League, que é o Crystal Palace, que sentiu um pouco recentemente aqui com a derrota pro Everton, depois perdeu pro Arsenal também, mas veio de vitória pro Brentford, segurou a equipe do Brighton, conseguiu produzir, foi melhor em campo, poderia ter saído com a vitória e tem um time muito mais bem treinado, né? Você pegar esse time aqui com o Sarr, com o Kamada, com o Mateta, é muito complicado para um time vulnerável como o Wolverhampton, então eu não duvido que o Crystal Palace vença e vença mesmo fora de casa, e eu não vou nem chorar odd nesse caso também não, porque a gente tem pagamento antecipado, eu acho inclusive que o Crystal Palace vence por 2-0, dá pagamento antecipado aqui, eu vou pegar a vitória do Crystal Palace aqui contra o Wolverhampton. E para poder fechar a Premier League, meus amigos, a gente tem o jogo aqui do Newcastle contra a equipe do Manchester City. Newcastle que também vive um momento de oscilação grande, está em 14º aqui na tabela de classificação, depois de começar com um bom início, agora está mais preocupado com a queda, né, do que com vaga em competição europeia. Desempenho do Newcastle aí muito fraco, perdeu 2 jogos seguidos, tomando 3 gols em cada um deles. A defesa do Newcastle, que é um dos pontos fortes, tem caído de produção e o time tem alguns desfalques, né? O Achabi não joga, Burn, Wissa, além do Anthony Gordon, Livramento e do Sula. À frente tem jogadores interessantes, mas esse time ficou muito menos dinâmico e muito dependente do Ultimate. O Messi, que nas eliminatórias aí brilhou, jogou muito bem, mas a grande questão é que o City vem crescendo muito de produção, vem de uma vitória muito imponente diante do Liverpool, jogando muita bola, com o Haaland fazendo uma temporada de melhor do mundo, Phil Foden cada vez mais adaptado ao time, Bernardo Silva e Doku cada vez mais integrado, Savinho jogando bem, chegadas do Cherki também. Então, assim, o City pra mim é favorito mesmo fora de casa, mas os jogos do Newcastle em casa são os melhores da temporada. E como a cotação do City tá aqui uma odd 2, eu vou recomendar para vocês o menos 0,25 do City, protegendo metade aqui em caso de empate, 1,75 tá bem honesto pra gente. Beleza, pessoal? Então, para poder passar para vocês aí os placares exatos dessa Premier League para quem gosta, 2-0 Chelsea diante do Burnley, o jogo do Bournemouth contra o West Ham, 2-1 ou 2-2 Bournemouth, Brighton vence o Brentford por 2-1, Sunderland e Fulham 1-1, Liverpool 3, Nottingham 1, Wolverhampton 0, Crystal Palace 2 e Newcastle 1, City 3, beleza? Indo pro Brasileirão, meus amigos, a gente tem aqui o Botafogo recebendo a equipe do Grêmio e o Botafogo brigando aqui pelo G4, vaga direta na Libertadores e conseguindo jogar um bom futebol dentro dos seus domínios principalmente. A gente uma vitória de virada heróica diante do Sport e foi mais um jogo onde o Botafogo acabou sendo vazado defensivamente depois de passar 3 jogos aqui em branco. Em casa, o Botafogo tem cedido algumas chances aos adversários e esse é o grande risco, mas o time hoje é favorito sim diante do Grêmio, até porque o Grêmio conseguiu a vitória diante do Vasco aqui, essa vitória praticamente salvou o Grêmio aqui do rebaixamento, né, tá todo mundo aqui em situação muito mais complicada do que o tricolor gaúcho, e o grande ponto é que o desempenho do Grêmio cai muito quando o Arthur não joga, e o desempenho do Grêmio fora de casa tem sido muito mal. Além do Arthur, o Amuso também não joga, então a gente tem aqui um Grêmio que tem sido muito vulnerável fora de seus domínios. Em 1,60 a vitória do Botafogo eu não indico, eu vou recomendar o menos 0,25 do Botafogo em 1,70, acho essa a melhor pedida aqui. O Botafogo é um time que, como eu falei, tem saído atrás, então se sair atrás a gente pode pegar o dupla chance antes de entrar no menos 0,25, a gente fica um pouco mais defendido, de um time que também tem alguns problemas e não costuma vencer por larga margem, acho que essa é a melhor pedida para esse confronto, e eu só não vou em gols aqui porque o Botafogo também
tido uma boa defesa aqui nos confrontos e o time também costuma parar de pressionar depois que faz os gols, tá? O Flamengo vai receber a equipe do Bragantino e, cara, eu acho que aqui o Flamengo vai atropelar, tá? O Flamengo, ele vem de uma derrota dolorosa aqui pro Fluminense, mas contou também com o tropeço do Palmeiras e acabou mantendo 2 pontos à frente. Agora vai enfrentar a equipe do Bragantino, que conseguiu 3 vitórias seguidas, espantou qualquer chance de rebaixamento e agora tá brigando mais uma vez por Libertadores. Mas a situação do Bragantino aqui tá muito tranquila e o ano tá praticamente encerrado. O Flamengo tem reforços importantes para hoje, né? Muitas mudanças, com a volta aí do Arrascaeta, com o Carrascal, com o Gonçalo Plata também voltando, disputando posição com o Bruno Henrique, Jorginho no meio também voltando, defesa também reforçada. Então o Flamengo hoje em casa tem tudo para poder vencer um Bragantino que vem com uma boa pedida, o John fazendo um bom campeonato, o time fazendo uma recuperação, mas que eu acho que não consegue segurar a equipe do Flamengo, principalmente porque o Bragantino fora de casa, ele tem um desempenho muito fraco, né? Tirando a vitória diante do São Paulo, que é uma draga, né? O Bragantino tem perdido a imensa maioria dos jogos, então eu vou pegar aqui o handicap do Flamengo, vence por 2 ou mais gols, o Flamengo vai vencer aqui por uns 3 na minha visão, e essa é a minha pedida para essa partida. Palmeiras e Fluminense, pessoal. Confronto apertado aqui também, tá? Palmeiras que chega muito pressionado aqui por conta dos resultados recentes, né? São 3 jogos sem vencer, 3 atuações abaixo, 2 jogos sem marcar gols, mas hoje reforços importantes pro lado do Verdão. Vai poder contar novamente com o Gustavo Gomes, vai poder contar com o Vitor Roque também e também com o Piquerez. Então o time do Palmeiras fica muito mais forte nesse quesito. Eu tava aqui com muita dúvida e pensando em pegar alguma coisa pro Fluminense, mas o Fluminense vai ter a ausência dos seus principais jogadores, que são Thiago Silva, que eleva demais o patamar da defesa, e também do Lúcio Acosta, que tem sido artilheiro do time sob o comando do Zubeldia e que tem participado de gols aqui, jogado muito bem, tá? Outra coisa é o desempenho do Palmeiras em casa, que é muito forte, do Fluminense fora de casa é muito ruim, então o Fluminense basicamente se sustenta por conta dos jogos em casa. Com esses desfalques, eu acho que o Fluminense não consegue segurar o Palmeiras, e ainda tem o fato do Zubeldia nunca ter vencido uma equipe do Abel Ferreira, então a vitória do Palmeiras aqui pra mim é o mais indicado neste jogo, beleza? E pra poder finalizar, temos o meu galão aqui na final da Sul-Americana, 5 da tarde, o Galo vai, se Deus quiser, levantar a nossa taça aí e voltar para a Libertadores. O Atlético que chega aqui no momento de oscilação em termos de resultado, né? Mas chega bem aqui no campeonato porque tem um time muito pronto e um time muito bem treinado pelo Sampaoli. O Lanús é um time perigoso, tá bem no campeonato argentino, é um time que tem uma boa qualidade no meio-campo, não tem grandes jogadores de renome, mas tem jogadores de qualidade, jogadores que marcam forte e que também tem qualidade na bola parada, e esse vai ser um dos grandes pontos desse time. Tentar segurar o jogo com forte marcação e numa bola conseguir o gol e depois disso picotar ao máximo o confronto. Essas finais costumam ser finais aqui bastante puxadas para poucos gols, como de praxe são. Mas o Atlético, ele tem alternativas, na minha visão, que fazem o Atlético ser ligeiramente favorito aqui nessa partida. Primeiro, poder de infiltração de jogadores. Segundo, jogadores com mais poder de decisão, como o próprio Hulk, como o próprio Rony, goste você dele ou não, como também as chegadas do Gustavo Scarpa, que é um jogador técnico, e o Arana também pela lateral das alas. O Atlético, para mim, ele tem mais condições e mais alternativas para poder vencer este confronto. Além disso, o Atlético tem o melhor goleiro para uma eventual decisão de pênaltis, tá? Então a minha dica para este confronto aqui é justamente para o Atlético ser o campeão da Copa Sul-Americana, tá? Cotação de 1,72 aí para o Atlético ser o campeão da Sul-Americana é a melhor pedida para essa partida. O Galo tem mais alternativas, é só cuidar dessas áreas que costuma dar uma entregada, né, às vezes, mas o Lanús, e como todos os argentinos hoje, em relação ao futebol brasileiro, estão um patamar a menos. O argentino consegue igualar na catimba, na marcação, na vontade, mas tecnicamente o Atlético é superior, e um time treinado pelo Sampaoli, com boas alternativas, que já fez bons jogos recentes, com volume muito bom, o Atlético é favorito para poder vencer, seja no tempo regulamentar, seja nos pênaltis aí, com o Everson colocando mais uma no bolso. Beleza, pessoal? Então são os meus palpites para sábado, e eu pergunto a você quais os seus, comente aqui. Beleza? Para poder finalizar, vou deixar na tela aí para vocês um bilhetinho da rodada, né? Com aquela pressão que vocês gostam. E a gente acertou aí algumas recentes e vamos tentar cravar mais uma nesse jogo. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para vocês.